Vamos começar a nossa aula de potenciação, radiciação e propriedades dessas operações. Então, o que nós vamos aprender? Vamos relembrar, na verdade, a potenciação, a radiciação e vamos rever algumas propriedades dessas operações para que nós possamos usar lá nas equações e nas funções exponenciais. Então, a potenciação, na verdade, é uma facilitação em um momento que eu tenho multiplicações sucessivas de mesmo fator. Ao invés de resolver cada uma das multiplicações, uma por uma, eu vou simplesmente resolver aquela potenciação. Mas tem que ser multiplicações sucessivas de mesmo fator. Não pode ser de fator diferente, aí eu não tenho uma potenciação mais. Quais são os elementos da potenciação? Então, eu tenho uma base, um expoente e uma potência. Como é que eu resolvo uma potenciação? Eu trouxe dois exemplos aqui para a gente verificar. Então, a minha base, eu repito ela tantas vezes quanto for o expoente em uma sucessão de multiplicações. E esse resultado que eu vou obter vai ser a minha potência. Então, 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que tem como resultado 8. Então, a minha base é 2, eu repeti a minha base 3 vezes em uma sucessão de multiplicações. Tá? Eu quero deixar bem claro que isso é um erro comum lá do aluno do sexto ano achar que é só fazer 2 vezes 3 que vai chegar no resultado. Não, 2 vezes 3 é 6. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Aqui, 3 elevado ao quadrado, isso é 3 vezes 3, a minha base repete duas vezes, então, ó, e o resultado é 9. Radiciação. Radiciação é inversa à potenciação, então é importante eu entender a potenciação para entender também a radiciação. Tem algumas técnicas que a gente utiliza para resolver radiciação, mas nós vamos utilizar aqui a decomposição em fatores primos, também conhecida como fatoração. Então vamos verificar aqui quem são os elementos da radiciação. Nós temos um radicando, que é esse númerozinho que vai dentro da raiz. Nós temos um radical, que é esse símbolo, o índice da raiz, e a raiz é o resultado da minha operação. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe o exemplo raiz cúbica de 8 igual a 2. Por que é 2? Olha só a questão da inversa da potenciação aqui, ó. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Tá? Então, a gente consegue fazer a prova real também, se quiser. Trouxe dois exemplos aqui, ó, raiz cúbica de 216, que é igual a 6, e raiz de índice 5 de 32, que é igual a 2. Como foi que eu resolvi, cheguei nesses resultados? Decomposição em fatores primos. Então, 216, se eu decompor em fatores primos aqui, ó, vou dividindo por 2, por 2, por 2, depois por 3, até chegar no 1, eu vou chegar em 3 fatores iguais a 2 e 3 fatores iguais a 3. Como eu tenho uma raiz cúbica, como é que eu resolvo? Eu retiro tudo que tiver em trio de dentro da raiz. Então, eu tenho um trio de 2 e um trio de 3. Portanto, eu vou retirar 2 da raiz e 3 da raiz. 2 vezes 3 é 6. Da mesma forma, eu vou fazer com 32. Eu vou decompor ele e vou encontrar esses fatores. Só que aqui o índice é 5. Então, eu vou retirar o que eu tiver em grupos de 5 de dentro do meu radical. Que no caso, eu tenho um grupo de 5 só, então eu vou retirar só 2, e o resultado vai ser 2. Por que a raiz de índice 5 de 32 é 2? Porque 2 elevado a 5 é 32. Da mesma forma que o primeiro exemplo, 6 elevado ao cubo vai dar 216. Lá no nono ano, nós trabalhamos com algumas raízes e fazemos esse mesmo processo aqui de decomposição, só que ficam alguns números ainda dentro do radical. Isso acontece quando nós temos um número irracional como resposta. Não vai ser o caso aqui, tá? Eu não vou trabalhar com raízes não exatas, porque não é esse o foco do nosso estudo aqui para resolver depois as equações exponenciais. Vamos às propriedades, então. Primeira propriedade, qualquer número elevado ao expoente zero vai ter 1 como resposta. Na verdade, não é qualquer número, tá? Se eu tiver base zero e expoente zero, tem uma indeterminação. Mas isso não vem ao caso aqui, porque não vai fazer falta para o nosso estudo. Então, exemplo, ó, 2 elevado a zero igual a 1. Tá? Podia ser qualquer número aqui, podia ser 5, menos 4, 1 meio, qualquer número elevado a zero daria 1 aqui, exceto o zero.
Propriedade 2, expoente 1. O que acontece quando eu tenho expoente 1 na minha potenciação? É só repetir a base, porque, na verdade, a potenciação nós resolvemos da seguinte forma. Pega a base e repete tantas vezes quanto for o expoente. Aqui eu tenho expoente 1, vou repetir uma vez só. Exemplo, 3 elevado a 1 igual a 3. Propriedade 3. Em um produto de potências de mesma base, pode-se conservar a base e somar os expoentes. Para que serve isso? Serve para juntar isso daqui numa potenciação só. Então, se eu tenho um número elevado a um expoente, multiplicado pelo mesmo número, mesma base, elevado em outro expoente, eu posso juntar isso daqui, deixar a mesma base e somar os expoentes. Exemplo, ó, 4 elevado na 2 vezes 4 elevado na 3. É a mesma base. Então, eu posso juntar isso aqui. Vai ficar 4 elevado na 2 mais 3. Aqui eu esqueci de botar o resultado, né? Ficaria 4 elevado na 5. E aí, ao invés de eu resolver duas potenciações, eu resolvo só uma para achar o resultado. Depois tem a propriedade 4 aqui, que ela é o contrário da propriedade 3. Aqui eu não tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Então, para eu juntar isso aqui numa potência só, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Exemplo, 2 elevado na 8 dividido por 2 elevado na 5. Isso aqui é 2 elevado na 8 menos 5, que é 2 ao cubo. Muito mais fácil eu resolver 2 ao cubo do que resolver separadamente essas duas potenciações e depois ainda dividir um resultado pelo outro. Propriedade 5, potência da potência. Então, quando eu tenho uma potenciação e essa potenciação eu quero elevar a um expoente, eu posso juntar isso aqui, multiplicando os expoentes um pelo outro. Exemplo, 6 elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 6 elevado na 3 vezes 2, 6 elevado na sexta potência. Propriedade 6. Então, quando eu tenho aqui um expoente igual e um produto de potências, então um produto de potências de mesmo expoente, eu posso juntar isso aqui numa potência só e conservar o expoente. Parecido com o que a gente faz ali nessas duas aqui, né? A gente conserva a base, soma os expoentes. Aqui não, aqui a gente conserva o expoente e multiplica as bases. Então, estou multiplicando uma potência de base A, expoente n, por uma de base B, expoente n. Isso aqui é A vezes B elevado na n. Por exemplo, eu tenho aqui 2 elevado na 5 vezes 3 elevado na 5. O expoente é igual, então eu posso fazer 2 vezes 3 elevado na 5. Tá? E a igualdade vale dos dois lados. Se eu tenho isso, eu transformo nisso aqui. E se eu tenho isso daqui, eu posso transformar nisso aqui, então. Então, isso aqui seria 2 vezes 3 é 6 elevado na 5. Ao invés de eu resolver duas potenciações, eu resolvo só uma. Propriedade 7, quociente. Então, aqui eu tinha o produto. Produto de duas potências de mesmo expoente. Aqui eu tenho um quociente, eu tenho uma divisão de duas potências de mesmo expoente. Eu posso juntar isso daqui e deixar no mesmo expoente. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado na 5 dividido por 3 elevado na 5, o expoente é igual. Então, eu posso fazer uma potenciação só. Isso aqui é 2 terços elevado na 5. Propriedade 8. Expoente negativo. Então, quando eu tenho expoente negativo, o que acontece? Eu tenho que inverter a minha base para tirar o sinal negativo do meu expoente. Então, A é a mesma coisa que A sobre 1. Invertendo essa base aqui, estou falando de inverso multiplicativo agora, invertendo essa base, eu tenho 1 sobre A elevado na n. Exemplo, 2 elevado na menos 4. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, 2 na menos 4 é 1 meio elevado na 4. E aí eu sei resolver essa potenciação aqui. Isso aqui é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que é igual a 1 sobre 16. Da mesma forma aqui no exemplo 7, ó. Isso aqui é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. E aí eu consigo encontrar a resposta porque, a princípio, a gente sabe multiplicar frações. E a última propriedade aqui, finalmente, é a propriedade que transforma potenciação em radiciação.
Quando isso acontece? Quando o meu expoente é uma fração. Então, eu tenho a elevado na m sobre n. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de índice n de a elevado na m. Qual é a regrinha para a gente lembrar aqui? Ó? O que está em cima da fração vai lá dentro do meu radical. O que está embaixo vai por fora, que é o índice. Tá bom? Exemplo. 8 elevado na 2 quartos. Isso aqui é 8 elevado ao quadrado. Ó, o que está em cima vem aqui dentro. E o índice da raiz é 4. O que está aqui embaixo fica aqui fora. E aí eu resolvo isso daqui. Tá? Isso aqui é a raiz de índice 4. 8 vezes 8, 64. Aí eu consigo resolver isso daqui fatorando, que nem eu mostrei lá no início do vídeo. Tá bom? Então, até a próxima aula.